Eu sou Cássia Regina Lopes, sou pedagoga, arte educadora e completamente apaixonada por histórias. Porque nós somos formados pelas nossas histórias, as nossas histórias ajudam a gente a se constituir, a se compreender, a se entender e a se dinamizar com todas as nossas situações da vida. As nossas histórias nos organizam no tempo, no espaço e nos dão condição a celebrar e pertencer a uma família, a todo um sistema, e isso é tudo muito bonito. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as histórias e as memórias que nos percorrem, principalmente dentro da campanha A Minha Avó e Mim, as nossas histórias familiares, as nossas histórias relacionadas à nossa linhagem feminina. Eu sou de uma família com muitas mulheres e muitas mulheres que sempre me tocaram em relação às suas histórias pessoais. Elas sempre contaram as suas histórias de forma muito branda e de forma muito bonita. E eu conseguia articular através dos relicários que ajudavam a contar a história, eu conseguia conferir a veracidade daquelas histórias conforme a minha própria imaginação, né? E à medida que elas iam contando as histórias e as versões diferentes da mesma história que sempre me era contada, me faziam ficar cada vez mais fascinadas, porque muitas das versões da mesma história me chegavam até de formas contraditórias e tudo aquilo era muito coerente para mim. Desde então eu comecei a compreender que quando nós recontamos uma história pessoal, né, nós recontamos sob o olhar da memória. E ela deixa de ser a história porque ela deixa de ser o fato. E isso tudo é um olhar muito estético, isso tudo me fez pensar o quanto que de artístico, o quanto que de estético, o quanto de uma experiência muito imaginativa e criativa, o quanto que tudo isso pode nos constituir como pessoas e pode ser extremamente libertador. Porque o ato de contar a própria história e o ato de ouvir a história, principalmente das nossas ancestrais, nos fazem compreender uma dinâmica autoral da vida, uma dinâmica muito gostosa da gente se compreender como tendo um determinado poder sobre o que a gente faz com as narrativas vividas. O que eu quero dizer com isso? Que as histórias, os fatos, depois de acontecidos, eles ganham pouca importância nesse universo que a gente está aqui conversando, nesse universo das narrativas, nesse universo do pertencer. A história, o fato em si, esses dados, eles deixam de ter importância no caráter afetivo, porque o que fica, o que é personificado, o que transpõe o tempo são as memórias. E as memórias, elas sempre dialogam com as circunstâncias, elas dialogam com o nosso estado emocional a revivê-las. E ela é viva, porque as memórias que minha avó me narrava chegam a mim e eu hoje sou capaz de narrar sobre o meu aspecto, dando a minha assinatura àquela memória. Então eu não conto uma história, eu conto a minha versão da história, porque ela está recheada de elementos que são próprios das minhas vivências, do meu olhar. Então essas memórias ganham um caráter estético, afetivo, amoroso, e quando eu te contar, você também vai ter uma outra vivência e vai ter uma outra memória sobre aquilo. Então essas histórias pessoais, principalmente as histórias familiares, elas são vivas, elas nos fortalecem, elas ajudam a gente a manter esse estado vivo de conexão com as nossas ancestrais. Vou contar só uma das colchas de retalho da minha avó. Minha avó, Jurema, ela já mudou de plano, mas ela está muito presente no meu cotidiano. Vários elementos da minha casa são ainda que trazem a referência da minha avó, né? E as colchas de retalho, eu tenho essas colchas espalhadas pela minha casa inteira. E minha avó, quando costurava essas colchas de retalho, ela sempre trazia, ela reaproveitava muita roupa, cortina, lençol. E ela sempre, quando ia costurando, ela falava: lembra, Cassinha? Lembra dessa cortina? Você lembra dessa coxa? Lembra dessa calça jeans? Nossa, essa saia aqui ficou apertada em você rapidinho. Como você perdeu essa roupa rápido? E eu me lembro quando você ganhou essa daqui. Nossa, essa blusa, eu tive que desmontar ela para o seu tio não ver. Porque, na verdade, eu manchei ela assim que comprou. Eu desmontei e transformei em colcha, ele nunca percebeu. E daí ia. E várias conexões. E até hoje, é tão bonito
quando eu me reconecto com essas histórias olhando para as colchas. E parece que quando eu me cubro com elas ou forro alguma coisa com aquelas colchas, eu personifico essas histórias. Bom, é isso. Eu acho que você também deve ter umas histórias aí que são pessoais e que são cheias de afeto e que provavelmente são uma versão da sua história de vida. Reconte ela, reconte agora essa semana do Dia da Avó, reconte ela em pequenos trechos, use a hashtag Minha Avó em Mim e vamos junto nessa campanha. Nossas ancestrais merecem muito essa lindíssima, maravilhosa homenagem que a gente vai fazer de trazer a volta, de trazer para o nosso estado presente, né, para esse campo, essa homenagem ao Dia das Vovós. Então participe, publique uma foto, uma lembrança, uma história, um pequeno vídeo, o que você desejar e marque a hashtag Minha Avó em Mim. Um abraço!